Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje nós vamos falar de uma área terapêutica extremamente relevante, sensível, né, com muitos desafios, que é a área de HIV. E para isso nós vamos ouvir a Roberta Correia, diretora da Unidade de Negócios de HIV na VIV GSK. Roberta, obrigado pela oportunidade, bem-vinda ao Panorama Talks. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de a gente discutir esse assunto tão importante para a sociedade médica e também para os pacientes vivendo com HIV no Brasil. Não, com certeza, Roberto, são muitos desafios aí pela frente, mas queria entender um pouquinho, num primeiro momento, como a GSK enxerga, como a VIV GSK, né? Acho que é interessante até você explicar e contextualizar para os nossos espectadores essa relação com a VIV e de que maneira você enxerga o país dentro da estratégia de expansão da marca. Sim, a VIV é uma empresa 100% dedicada a HIV. A nossa missão como organização é não deixar nenhuma pessoa vivendo com HIV para trás. Essa é a nossa missão mundial. E no Brasil, a VIV é representada pela GSK. Na verdade, a GSK é a maior acionista da VIV. E no Brasil, quem representa a VIV nos esforços promocionais, médicos, em todas as atividades locais, é a GSK. Nós estamos no Brasil, a VIV, a GSK representando a VIV desde 2009, então, enfim, já temos aí alguma trajetória também, mas a GSK já tinha o portfólio de HIV desde o primeiro tratamento para HIV, que foi criado sempre, que é o AZT, que todo mundo conhece. O AZT foi desenvolvido num laboratório que hoje é o laboratório Burroughs Wellcome, que hoje é a GSK. Então, a gente está nessa jornada desde 1988, Leandro, então... Isso já por si só demonstra o desenvolvimento e, na verdade, o compromisso da organização com o HIV, com as pessoas vivendo com HIV, com todos os atores envolvidos nesse processo. E para a organização em si, esse caminho ele ainda é um caminho que a gente precisa trilhar, né? Para além do tratamento, como a gente também ajuda no contexto da prevenção ao HIV e outros passos que vão seguindo aí dentro dessa jornada de desenvolvimento para a gente conseguir seguir transformando esse cenário que já mudou bastante, né, da década de 80, que a gente lembra, já melhorou muito. E no Brasil, hoje, mais de 80% das pessoas vivendo com HIV utilizam algum medicamento da GSK por meio do SUS. Então, é bastante, a gente tem quase 700 mil pessoas em tratamento com antirretrovirais no Brasil e 80% delas usam algum tratamento da GSK. Então, isso nos dá um motivo de muito orgulho e nos traz uma grande responsabilidade, né, considerando esse sistema público de saúde tão robusto que a gente tem e essa população tão diversa. Então, o Brasil definitivamente é uma das áreas principais, é um dos países principais para a GSK. Não, é muito mais do que uma divisão de negócios, né? A gente está falando de uma jornada, né, da qual vocês são protagonistas e fazem parte há muitos anos. Né? Muito interessante essa penetração de vocês, né? E considerando o pipeline atual da GSK, me fala um pouquinho sobre a área de HIV e o que nós temos de opções hoje disponíveis para o mercado brasileiro. E esses medicamentos eles estão disponíveis na rede pública somente, também o canal privado, como é que funciona dentro desse contexto? Sim, nós temos o mercado de HIV no Brasil, qualquer pessoa independente de classe social, nível socioeconômico, as pessoas retiram medicamento pelo SUS, né? Então, é um mercado, vamos dizer, 99% público. Então, os medicamentos que a gente tem disponíveis fora do Brasil, na sua maioria, eles estão disponíveis no Brasil também. Isso sempre parte de um processo de negociação com o nosso parceiro principal, que é o Departamento de STA e Hepatites Virais, que é o DAT, né, que é parte do Ministério da Saúde, e nós temos hoje um amplo portfólio de opções para tratamento, que passam desde medicações para início de terapia, até medicações para aqueles pacientes que já têm, ou para aqueles indivíduos vivendo com HIV, que já têm uma jornada mais longa de tratamento, que já experimentaram, a gente chama pacientes multi-experimentados, né, que já experimentaram diferentes tratamentos. Então, nós temos opções como organização desde o princípio até essa jornada mais avançada do tratamento do indivíduo. E hoje temos também a opção para a prevenção. Todo o nosso tratamento, nosso portfólio de tratamento está disponível no SUS. O nosso portfólio de prevenção está em fase de negociação com o Ministério da Saúde. Esperamos muito em breve aí ter a disponibilidade completa por meio do SUS.
mas vamos aí fazer a disponibilidade no canal privado também, para aqueles indivíduos que tenham possibilidade e queiram adquirir o medicamento no ambiente privado. Interessante. Agora, Roberta, queria entender um pouquinho também como é que funciona toda a mecânica que se inicia com a pesquisa clínica até a viabilização de uma nova terapia ou de um novo medicamento, enfim. Como é que funciona esse processo dentro da GSK? A pesquisa envolve o Brasil de que maneira? E queríamos entender um pouquinho essa dinâmica, até pelas especificidades que o país, né, tem nessa área de imunologia HIV. O Brasil, pelo tamanho da epidemia no Brasil, porque em alguns, por exemplo, na Europa, a epidemia ela tem uma outra cara, né? E o fluxo de novos indivíduos contraindo HIV também é menor. Então, pelo tamanho da epidemia no Brasil, ainda é, infelizmente, uma questão de saúde pública. E, por isso, reforça o nosso compromisso como organização de trazer os estudos clínicos para cá. Então, a gente tem desde estudo fase 3, sendo conduzido no Brasil por grupos tradicionais, como a Fiocruz, por exemplo, que faz parte dos grupos em que a gente desenvolve estudos, com que a gente desenvolve estudos clínicos. Então, nós trazemos desde a parte do desenvolvimento até a parte da negociação, quando a partir do momento que a gente tem os dados, esses dados são publicados e existe um valor nessa inovação medicamentosa, começa o processo de negociação com o Ministério da Saúde. E nós temos essas negociações já feitas há tanto tempo e temos tantos produtos incorporados, e hoje a gente também parte, Leandro, para um processo de incorporação também atrelada à transferência de tecnologia. Hoje a GSK tem 2 transferências de tecnologia com Farmanguinhos, com a Fiocruz, para HIV, também temos outras para vacinas. Então, o nosso desenvolvimento, ele vem não só desde o início do desenvolvimento clínico, em parceria com a comunidade médica, mas também nesse segmento, na construção de ferramentas e parcerias que promovam a sustentabilidade do provimento, do fornecimento desse medicamento no Brasil. Então, assim, uma história longa, curta, a gente está aqui desde o comecinho do desenvolvimento até a parte final de prover a medicação por meio de acesso do Programa Nacional ou do Departamento de AIDS e HIV, e depois fazendo já essa transferência de tecnologia atrelada para ter um fornecimento contínuo que gere um medicamento de qualidade de forma sustentável para o sistema de saúde público brasileiro. Muito bem. Agora, obviamente, nós estamos falando de um país com um nível de incidência grande de HIV, dimensões territoriais muito desafiadoras, né? Agora, e obviamente barreiras de acesso e adesão que, né, ainda não são simples de resolver. A gente sabe que as respostas não virão de forma tão fácil. Mas, na sua visão, Roberta, o que você acha que é importante aprimorar para que o acesso realmente seja uma realidade? Existe um subdiagnóstico? Ainda existe, o obstáculo está no nível de demanda e produção? Como é que você vê esse mercado atualmente? No Brasil, a gente, pelo tamanho, pela dimensão e pela qualidade do programa de atenção às pessoas vivendo com HIV, hoje nós não temos uma questão de diagnóstico. Ainda existe uma pequena parcela da população que diagnostica, como a gente chama, de diagnóstico tardio, ou seja, já diagnostica com uma doença mais avançada. Mas esse não é o problema geral, certo? Então, hoje as pessoas diagnosticam com exames muito simples, você tem N estações que qualquer indivíduo, Leandro, de qualquer nível sociocultural, pode ir, fazer o teste rápido, em menos de 30 minutos você tem seu resultado, e dependendo de algumas condições, você vai começar o seu tratamento. Tá? Então, e o tratamento hoje que o Brasil oferece é um tratamento muito amplo e 100% alinhado com as opções internacionais. Então, o que o Brasil tem hoje é uma janela para o mundo mesmo de amplo acesso às medicações mais inovadoras possíveis. Então, isso não é exatamente uma grande questão. O que acontece em termos de desafio é na agilidade na incorporação dessas tecnologias. Então, hoje, por exemplo, já existem tecnologias de injetáveis, então, o tratamento a longo prazo ou a prevenção a longo prazo, isso está disponível fora do Brasil, mas ainda não está disponível no Brasil. Então, a incorporação de algumas tecnologias ainda, a gente pode avançar nesse aspecto.
E vai ter sempre, infelizmente, o HIV, ele sempre vem permeado por questões de preconceito, de estigma. Então, muitas vezes, se tem alguma questão para o indivíduo chegar no sistema de saúde ou fazer seu tratamento com qualidade, ele esbarra muitas vezes no estigma e na dificuldade de ser respeitado na sua individualidade e na sua condição de saúde. Então, esse sim também é uma agenda que é muito importante, é muito cara para o Ministério e que nós, como organização, também tratamos com bastante carinho, bastante cuidado. E, obviamente, acredito eu que a difusão para o canal privado seja uma forma de não só difundir os métodos preventivos e também ostensivos de tratamento, mas também quebrar um pouquinho essa barreira, né? Exatamente, para trazer para alguns indivíduos, eventualmente, um acesso que seja mais agilizado, mais rápido, e construir uma experiência também de vida real, né, Leandro? Acontece isso, é muito comum isso em outras áreas, né? Então, construir uma experiência de vida real neste país, neste contexto sociocultural que a gente tem, enquanto o Ministério encontra formas, mecanismos de fazer essa incorporação de uma forma ampla, de forma a assistir a toda a população que pode ter acesso a essas opções e inovações terapêuticas. E existe algum programa por parte da GSK para estimular a adesão, para promover de alguma forma um acompanhamento desses pacientes? Como funciona hoje? A gente sempre trabalha em parceria com os agentes públicos, né? Então, a gente tem parcerias com determinadas secretarias estaduais, em programas de requalificação, vamos dizer, ou de certificação das unidades de saúde, para certificar que elas têm acesso aos indivíduos vivendo com HIV, que essas pessoas são chamadas na medida em que não venham retirar sua medicação para entender o que está acontecendo, que tenham um acompanhamento e toda a parte de orientação terapêutica e orientação para adesão de uma forma qualificada. Hoje, o nosso grande foco está em apoiar esses organismos públicos para oferecer essa orientação da melhor forma possível. Como empresa, a GSK ela tem um programa voltado a indivíduos que usam medicamentos da GSK. Esse programa sempre estará disponível e está muito forte para outras linhas terapêuticas da organização. No caso específico do HIV, a gente tenta fazer essas parcerias, seja com a associação de pacientes também, mas em especial com as secretarias estaduais e municipais, para que o serviço que eles oferecem seja ainda mais, seja melhor equipado ou com melhor ferramenta para acolher esses indivíduos vivendo com HIV na sua jornada. Legal. A gente já começou a falar um pouquinho sobre as especificidades de cada país, né? Brasil, Europa, os contrapontos em relação ao perfil, né, do HIV. Agora, a GSK é uma farmacêutica multinacional, né? E, obviamente, assimila ensinamentos de outros mercados, né? Claro que é muito difícil trazer qualquer ensinamento para a nossa realidade, que é muito díspare, até pelas dimensões territoriais e tamanho da população. Mas, de alguma forma, a gente consegue encontrar exemplos de outros mercados que poderiam ser replicados aqui para o Brasil com sucesso para estimular acesso e adesão? A gente tocou nisso, né? O Brasil, de fato, e mesmo quando a gente vê para a Vive Internacional, existe uma tensão enorme, Leandro, quando acho que muitos dos convidados que você traz aqui, muitas vezes o Brasil não está nos países no top, né? O Brasil está no top 10 da GSK mundial. A gente reporta dentro da área de HIV diretamente para a área internacional, junto com países como o Japão. Então, tem um foco muito grande no que acontece aqui, em função, como eu mencionei, do tamanho do acesso que a gente tem no país e da diversidade da nossa população, desse sistema público de saúde tão robusto. O que hoje a gente não tem, e a gente poderia aprender, é a experiência com tecnologias de longo prazo, de tratamento de longo prazo e prevenção de longo prazo. Então, existem hoje opções que são a cada 2 meses, tem opções a cada 6 meses. Então, o indivíduo toma uma injeção, no caso desse tratamento a cada 2 meses, por exemplo, toma uma injeção e só volta depois de 2 meses tomar a próxima. E está aí coberto para o acompanhamento da sua enfermidade ao longo do tempo. Então, não tem que ir ao sistema de saúde, enfim, tem uma desoneração e tem também, a gente quer promover cada vez mais opções que se customizem, que se adaptem ao estilo de vida dos indivíduos, né? Então, você tem desde opções orais com o que a gente chama de coquetel, né? Que são vários comprimidos, até a opção que você tem vários princípios ativos em um comprimido só. Então, muitas dessas opções já estão disponíveis no Brasil, do ponto de vista de tratamento oral, mas no que é injetável, o Brasil ainda precisa avançar. Estamos trabalhando para fazer isso acontecer da forma mais rápida possível.
É a tal da medicina personalizada, né? Que é um conceito que nos persegue, a gente sabe que é desafiador, mas é interessante, né? Acho que é um caminho até para realmente... Esse tem que ser o desafio, né? Tornar os tratamentos mais céleres, mais eficientes, mas, obviamente, menos invasivos e indolores possível. Sim, e tem alguns indivíduos, né, Leandro, que pelo próprio estilo de vida da pessoa, horário de viagem, então tem alguns grupos que podem se beneficiar mais de uma tecnologia e de outra. Então, dentro do que a gente entende até do sentido da equidade do SUS, é oferecer a solução na medida da necessidade do usuário, né? Então, a gente, de fato, entende que as soluções injetáveis, elas encontram também esse princípio da equidade do SUS para atender necessidades individuais de determinados grupos sociais. Bom, vamos acompanhar as novas movimentações e, claro, sempre, né, o nosso desafio, o debate que a gente lança, né, historicamente no Panorama Talks é esse. Vamos estimular acesso, adesão e buscar mecanismos diferenciados para tornar esses tratamentos ainda mais abrangentes e democráticos, né? Exato. Roberta, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Panorama Talks, e as portas, obviamente, seguem abertas para vocês e para Vive GSK. Muito obrigada do convite, sigo à disposição. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, espero que tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks, e, obviamente, a gente deixa a dica aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nossas entrevistas no panoramafarmacêutico.com.br, nas redes sociais e grupos de mensagem. É o Panorama Talks, levando informação de qualidade sobre os medicamentos de especialidades no Brasil. Grande abraço.